Whitney, meu amor, livro de Judith MacNaught, parte 13. Capítulo 26. A vida de Whitney em Londres acabou entrando numa rotina. Ela saía com Elizabeth e Emily para fazer compras ou, de vez em quando, para um passeio de carruagem no parque. Nick visitava-a regularmente, porém era raro ela permitir que ele levasse a algum lugar. Mas pelo menos os dois conversavam, e às vezes o amigo até a fazia sorrir. Whitney achava admirável em Nick que ele nunca pedisse mais do que ela podia dar. Elizabeth ia vê-la todos os dias. Estava tão envolvida nos planos para o casamento que seria realizado dali a 4 dias, tão ansiosa por falar do vestido de noiva, do cardápio do banquete, das flores e de tudo mais, que Whitney, mergulhada em sua tristeza, achava difícil suportar sua alegria, seu entusiasmo, e detestava-se por não poder participar da felicidade da amiga. Já não temia tanto encontrar Clayton, pois passara a viver numa espécie de nevoeiro, entre um passado que ela se recusava a recordar e um futuro que não conseguia nem imaginar. Aquele dia estava sendo como todos os outros, mas Elizabeth deslanchou numa série de elogios a Peter. Whitney levantou-se, pediu licença e saiu do salão. No vestíbulo, vestiu a capa e correu para fora da casa. Ignorando a regra que ditava que uma moça sempre devia sair acompanhada, foi sozinha ao parque, a alguns quarteirões de distância, onde ficou andando pelas alamedas desertas. O pai e a tia iriam a Londres para o casamento de Elizabeth, mas por mais que Whitney ansiasse por ver Anne, sentia-se receosa. Teria de dizer que não se casaria com o Duque de Claymore, e a tia insistiria em saber o motivo. O motivo? O que ela diria? Clayton me arrastou fora da casa de Emily, levou-me para a dele, arrancou minhas roupas e me possuiu. Tia Anne ficaria atônita e furiosa, mas perguntaria por que aquilo acontecera. Sentando-se num banco, Whitney perguntou-se por que Clayton parecera ter tanta certeza de que ela entregara a Paul. Nas últimas 4 semanas, nenhuma vez ela havia se permitido pensar naquela noite, mas agora que começara não conseguia parar. Tentava lembrar-se de Clayton como o homem que arrancara suas roupas, mas via-o no momento em que ele descobrira sua virgindade, o rosto contorcido de angustiado arrependimento. Queria recordar as palavras vulgares que ele usara, os insultos, mas recordava o modo como ele a abraçara, pedindo-lhe carinhosamente que não chorasse. Um nó doloroso instalou-se na garganta de Whitney, mas agora o sofrimento que ela sentia era por Clayton e não por si. Quando percebeu, levantou-se de um salto, furiosa. Devia estar completamente louca, sentindo pena de um homem que a violentara. Ela o desprezava, nunca mais queria vê-lo, nunca mais. Caminhou rapidamente pela alameda que levava à rua, o vento enrolando a capa em seu corpo. Tão subitamente quanto tinha surgido, o vento dissipou-se e um esquilo correu em sua direção. Então parou observando-a com um misto de medo e expectativa. Whitney parou também, aguardando que ele resolvesse se mover. Ela viu uma castanha próxima a seu pé e curvou-se para pegá-la, oferecendo-a ao esquilo. O pequeno animal peludo piscava nervosamente, mas não se aproximou. Então Whitney jogou a castanha em sua direção. "É melhor aceitar", ela disse suavemente. "Em breve chegará o inverno." O esquilo piscava os olhos enquanto olhava para a preciosa castanha, agora a poucos centímetros dele. Por um momento hesitou e em seguida virou-se, correndo na direção oposta, tão rápido quanto suas pernas poderiam levá-lo. Ao longo das semanas que se sucederam, a fatídica noite de Whitney não quebrou sua corajosa promessa de não chorar. Ela saiu-se bem, mas ao mesmo tempo tinha armazenado emoções dolorosas. Um pequeno esquilo que preferiu sentir fome ao receber algo que ela havia tocado foi a última gota. Se prefere assim, fique sem ter o que comer.
Ela soluçou enquanto os olhos ficavam marejados de lágrimas e desciam por seu rosto. Ela virou-se e seguiu pelo caminho, passando pelos portões do parque. Lágrimas corriam por seu rosto e ela nada fez para detê-las. Até aquele dia, cumprira sua promessa, mas o peso no peito e o aperto na garganta haviam se tornado insuportáveis. Chorou até achar que não tinha mais lágrimas, e quando chegou à casa dos Archibald, sentia-se bem como não se sentira desde os últimos acontecimentos. Michael saíra naquela noite, de modo que Whitney jantou no quarto com Emily, descobrindo que estava começando a ser capaz de divertir-se novamente. Você está com ótima disposição, comentou a amiga, pondo mais chá nas 2 xícaras. Eu estou mesmo com ótima disposição, afirmou Whitney sorrindo. Que ótimo, porque desejo lhe perguntar uma coisa. Pois pergunte, concedeu Whitney, bebericando seu chá. Minha mãe me escreveu e contou que você ficou noiva de Paul. Isso é verdade? Não, eu estou noiva de Clayton Westmoreland. Whitney respondeu na defensiva. A xícara antiga de finíssima porcelana escorregou dos dedos de Emily e espatifou-se no chão. Está brincando, não está? Perguntou a jovem baronesa, os olhos muito abertos, os lábios começando a esboçar um sorriso. Não, não estou. Tem certeza? Sim, absoluta. Não sei se devo acreditar, murmurou Emily. Parecia tão indecisa que Whitney riu. Pode acreditar, amiga, não estou mentindo. Mas como? Quando? Whitney abriu a boca para explicar. Então mudou de ideia. Precisava desesperadamente falar com alguém sobre tudo aquilo, mas tinha medo de começar. Naquele dia, após várias semanas, voltara a sentir-se viva e não queria arriscar-se a perder sua frágil e recém-adquirida tranquilidade. Não, Emily, não acho bom falar sobre isso, disse levantando-se. A amiga ergueu-se também, rindo. Ah, mas vai falar. Vai me contar tudo sobre esse romance inacreditável, nem que eu tenha que torturá-la, ameaçou. Pode começar, querida. Whitney resignou-se. Não se livraria facilmente de Emily, que estava tão entusiasmada e decidida a saber de todos os detalhes. Além disso, ela sentira, de repente, a necessidade premente de falar sobre o assunto. Voltou a sentar-se e a amiga imitou-a. Tudo começou há muitos anos, antes de eu ser apresentada à sociedade, preludiou. Clayton disse que me viu pela primeira vez na loja de uma chapelaria e que a mulher estava tentando me vender um horrível chapéu coberto de frutas artificiais. Não parou mais de falar até contar toda a história. Ai, senhor! É maravilhoso demais para ser posto em palavras! Emily comentou com expressão maravilhada. Tão romântico! Michael temia que o Duque partisse o seu coração, mas nunca tive esse receio. Eu vi como ele te olhava quando veio buscá-la para o baile dos Rutherford e compreendi na hora. Compreendeu o quê? Whitney indagou. Que ele estava apaixonado por você, boba. Mas há algo que eu não entendo. Faz semanas que o Duque não aparece por aqui e sei que ele está em Londres porque tem sido visto na ópera e no teatro. Fez uma pausa, observando o rosto de Whitney subitamente perturbado. Whitney, o que está acontecendo? Você esteve com esse ar triste desde a noite em que não voltou para casa. O que aconteceu naquela noite que te deixou tão infeliz? Não quero falar sobre isso, Whitney respondeu baixinho. Precisa falar. Seja lá o que for, está consumindo você, disse Emily, tomando as mãos dela entre as suas. Não estou tentando me intrometer, e sei que mentiu a respeito daquela noite. Eu estava olhando pela janela quando você chegou, e o coche que a trouxe tinha um brasão na porta. Era o coche do Duque, não era? Sabe que era, respondeu Whitney envergonhada. Carlisle estava muito bêbado em minha festa, por isso não acreditei quando ele disse que o Duque de Claymore surgira do nada, agarrara você e levara-a embora. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Foi sim. E aonde ele a levou?
É verdade que foram a outra festa? Não. Nunca me perdoarei por não ter acreditado em Carlisle, declarou Emily. Então, perguntou em tom angustiado. Aonde ele te levou, Whitney? O que ele fez com você? Whitney apenas olhou-a, e a amiga viu a verdade em seus olhos. Aquele monstro! Sibilou Emily, levantando-se. Bandido! Que demônio! Devia ser enforcado. Ele interrompeu-se, parecendo compreender que Whitney precisava de apoio, não de alimento para a raiva. Temos de ver o lado bom de tudo isso, querida. Mas que lado bom? Pode não parecer, mas existe um. Não entendo muito de leis, mas sei que seu pai não pode forçá-la a se casar com ele. Aquele animal. E depois do que ele fez, Claymore deve saber que você nunca se casaria com ele de livre e espontânea vontade. Assim, ele não tem outra saída a não ser anular o contrato de noivado e esquecer o dinheiro que deu a seu pai. Whitney ergueu a cabeça bruscamente. Por longos instantes, ficou olhando para a parede pensativa. Clayton certamente não fora mais vê-la porque pretendia desobrigá-la de cumprir o contrato. Retiraria a proposta de casamento. Uma sensação estranha e ruim assaltou-a. Ai, Emily, você acha mesmo que ele vai desistir de mim? Claro! O que mais? A amiga calou-se bruscamente ao ver a expressão no rosto de Whitney. Meu Deus, não acredito! Você não quer que ele desista. Não, não é isso. Whitney balbuciou, erguendo os olhos para ela. É só que nunca pensei que ele pudesse me deixar livre. Você não quer se libertar dele? Emily persistiu, erguendo o tom de voz. Está estampado em seu rosto. Whitney levantou-se, esfregando as mãos nervosamente na saia do vestido. Queria dizer que o que mais desejava no mundo era ficar livre de Clayton, mas as palavras pararam na garganta. Eu não sei o que eu quero, admitiu infeliz. Ele mandou algum recado? Aproximou-se de você ou de alguma maneira quis tentar falar com você desde aquela noite? Não, e acho melhor que nem tente. E você não tem nenhuma intenção de procurá-lo? Claro que não, exclamou Whitney exaltada. Penso que Clayton não tentará uma aproximação, a não ser que você lhe dê algum sinal de que pelo menos ouvirá o que ele tem a dizer. Eu prefiro morrer a dar esse sinal, afirmou Whitney com orgulho, e estava sendo sincera. Goste você ou não, ele deve estar cheio de remorso e achando que você o odeia, comentou Emily. Whitney caminhou até a cama e encostou a testa numa das colunas que sustentava o dossel. Clayton não me deixará ir, Emily. Acredito que ele goste muito de mim. Pois tem um jeito muito curioso de demonstrar o seu afeto. A amiga explodiu. Eu também tenho, Whitney murmurou. Eu o desafiei o tempo todo e ia envergonhá-lo fugindo com Paul. Nunca parei de mentir para ele. Fechou os olhos, suspirando. Não me leve a mal, Emily, mas agora eu gostaria de me deitar. Estou tão cansada. Depois que Michael chegou, Emily deitou-se, mas não conseguia adormecer. Durante horas ficou olhando para o fogo fraco da lareira, até que desistiu de tentar dormir e sentou-se na cama, apoiando-se na cabeceira. Observando o marido, que dormia tranquilamente, perguntou-se se ainda o amaria se ele houvesse feito com ela o que Clayton fizera com Whitney. Chegou à conclusão de que não deixaria de amá-lo, mas que o perdoaria. Porém, no caso de Whitney, não poderia haver perdão, pois ela e Clayton estavam se evitando e, pelo jeito, continuariam a fazer isso. Whitney, por orgulho e magoada como estava, não daria o primeiro passo, e o Duque continuaria a acreditar que ela o odiava, a menos que algo os pusesse frente a frente. A brecha entre eles jamais se fecharia. Ela precisava fazer alguma coisa. Indecisa, sem saber se interferia numa situação altamente explosiva ou se ficava de fora apenas observando, refletiu durante longo tempo.
Então, tomando uma decisão, saiu da cama. Desceu a escada no escuro e só no vestíbulo acendeu a vela que levara consigo. Indo para o salão, colocou a vela sobre a escrivaninha e abriu uma das gavetas. Estivera ajudando Elizabeth a endereçar os convites de casamento, e havia alguns ainda não preenchidos. Retirou um deles e sentou-se pegando a pena. O duque não podia pensar erroneamente que fora convidado a pedido de Whitney, pois era provável que quando ela o visse começasse a agredi-lo, furiosa. Após alguns instantes de reflexão, e antes que perdesse a coragem, escreveu na parte de baixo do convite: alguém que ambos gostamos muito estará presente, como dama de honra da noiva. Então assinou: Emily Archibald. Um criado, que usava um libré não totalmente estranho a Clayton, foi levado à porta de sua biblioteca na casa da rua Upper Brook. Excelência, minha patroa mandou-me trazer um convite, com a instrução de entregá-lo pessoalmente ao senhor. O homem explicou. Vai esperar pela resposta? Perguntou Clayton distraidamente, examinando a correspondência. Não, meu senhor. Então deixe o convite aí. O duque ordenou, apontando para uma mesinha perto da porta. Só à noite, quando se arrumava para sair, Clayton lembrou-se do convite e mandou Armstrong ir buscá-lo, sem desviar a atenção do espelho, diante do qual dava um laço intrincando a gravata. O criado voltou, ajudou o duque a vestir a casaca, então entregou-lhe o convite. Abrindo o envelope, Clayton viu que se tratava de um convite de casamento. O nome Ashton saltou-lhe aos olhos, despertando tristes lembranças. Diga ao meu secretário para recusar o convite e mandar um presente em meu nome, disse a Armstrong. Foi então que viu a mensagem escrita em letra miúda na parte de baixo. Leu-a uma vez, depois outra, sentindo o coração acelerar. Alguém de quem ambos gostamos muito estará presente como dama de honra da noiva. O que Emily estaria tentando lhe dizer? Que Whitney desejava vê-lo? Ou que ela, Emily, desejava que ele e Whitney se encontrassem? Mandando o criado de quarto sair, leu novamente o recado, cada vez mais agitado, querendo descobrir nas poucas palavras algo que indicasse que Whitney o perdoara, mas não havia nada. Mais tarde, no teatro, Clayton não prestou atenção ao que se passava no palco, nem à beldade morena que o acompanhava. Suas emoções oscilavam loucamente, indo da esperança ao desespero, sempre pensando na mensagem de Lady Archibald, e refletia que ela e Whitney eram amigas desde a infância, que uma conhecia a outra muito bem. Se Emily houvesse percebido que Whitney o odiava, jamais mandaria aquele convite. Por outro lado, se Whitney o houvesse perdoado, ela própria o teria enviado. Mas supondo que Whitney não o desejasse, o que ela poderia fazer quando o visse na igreja durante a cerimônia de casamento? Um leve sorriso esboçou-se nos lábios de Clayton quando ele imaginou que ela seria capaz de atirar no rosto dele o buquê de flores que, como dama de honra, estaria segurando. Capítulo 27. Nos fundos da igreja lotada, Elizabeth Ashton, ao lado do pai, observou a terceira dama de honra começar a desfilar pelo corredor atapetado, e então virou-se para Whitney, que seria a próxima. Você vai roubar a cena que deveria ser minha, brincou, olhando as rosas de seda, brancas e amarelas, que adornavam os cabelos brilhantes de Whitney e o flutuante vestido amarelo que ela usava. Está linda com um narciso de início de primavera. Whitney riu. Obrigada, agradeceu. E você parece um anjo. Por favor, não vá começar outro concurso de elogios comigo. Além de maravilhosa, está calma. Não é notável a tranquilidade dela, Emily? Perguntou, virando-se para a amiga, que a seguira pelo corredor. É sim, respondeu Emily distraída. Naquela manhã,
contara a Michael que Whitney e o Duque haviam tido uma tremenda briga, e que certamente era verdade, e confessara que tomara a iniciativa de mandar um convite a Clayton na esperança de que os dois se reconciliassem. A reação do marido fora inesperada e desagradável. Ele dissera que fora um erro, que no final os dois poderiam voltar-se contra ela, criticando-a por sua bem-intencionada, mas não requisitada interferência. E Elizabeth também acabara envolvida na trama. Quando a lista de convidados fora preparada, Clayton Westland constara dela, mas, por insistência de Whitney, fora retirado. 2 dias antes do casamento, Emily contara a Elizabeth que um romance estava nascendo entre Whitney e Clayton, mas que os dois haviam brigado, e a noiva concordara que ela fizera muito bem em enviar um convite a ele, o que poderia resultar numa reconciliação. O que Elizabeth ainda não sabia era que Clayton Westland era, na verdade, Clayton Westmoreland, o Duque de Claymore, pois apesar de sua longa permanência em Londres, seu círculo de amizades estava bem distante do da nobreza. Naquele momento, prestes a desfilar pela igreja, Emily repreendia-se, dizendo a si mesma que convidar Clayton fora a pior ideia que poderia ter tido. "É a próxima, senhorita?" A criada de Emily avisou ao Whitney, abaixando-se para arrumar a cauda de seu vestido. Acostumada àquilo, pois em Paris fora dama de honra de pelo menos 10 moças, Whitney não estava nervosa. Muito pelo contrário, sentia-se especialmente feliz, pois desempenhara um grande papel na união dos noivos. Por isso foi com um sorriso que pegou o buquê oferecido pela criada, preparando-se para andar até o altar. "Quando nos falarmos novamente, Elizabeth, você será uma mulher casada", disse num cochicho, entrando no corredor. Sua aparição teve efeito devastador sobre Clayton, que fixou os olhos nela, sentindo um aperto doloroso no peito. Whitney nunca estivera tão radiante e linda, nem parecera tão serena. Era como um raio de luz desfilando pelo centro do corredor iluminado por velas. Ele estava em pé apenas a alguns centímetros dela, que passou graciosamente por ele. Clayton sentiu-se torturado, todos os músculos do seu corpo se retesando, esforçando-se para suportar o suplício da proximidade de Whitney. Mas era uma tortura bem-vinda e uma agonia da qual não esperava ser poupado. Whitney chegou ao altar e ocupou seu lugar em uma das laterais. Pouco depois, a cerimônia teve início e ela permaneceu imóvel e calma. Mas quando Elizabeth começou a recitar seus votos, as palavras atingiram seu coração de modo pungente e seus olhos encheram-se de lágrimas. De onde estava, movendo a cabeça ligeiramente, podia ver metade das pessoas reunidas na igreja. Notou que a maioria das mulheres estava comovida, enxugando os olhos. Tia Anne, sentada em um banco da segunda fila, cumprimentou-a com um sorriso. Quando a vontade de chorar passou e o nó na garganta começou a dissolver-se, Whitney deixou o olhar percorrer a parte da igreja que podia ver. Lá estavam seu pai, os pais de Margaret, Lady Elibank, que usava um de seus escandalosos turbantes, e... O coração de Whitney deu um salto. Então começou a bater descompassado quando viu Clayton de pé na lateral da igreja, os olhos cinzentos fixos em seu rosto. O sofrimento estava estampado nas belas feições, e havia ternura e tristeza nos olhos penetrantes. Ela então desviou o olhar, respirou fundo, tentando controlar as batidas do coração. Clayton finalmente fora a um lugar onde sabia que haveria. Não devia estar assistindo ao casamento, pois não fora convidado, mas estava lá, e olhava para ela de um modo como nunca olhara antes, como se oferecesse seu coração, sua vida. Embora orgulhosamente ereto, oferecia a ela com humildade. Ela sabia, sentia. Assaltada por emoções desencontradas, ela queria gritar,
queria ajoelhar-se e chorar, queria agredi-lo, ser capaz de feri-lo como ele a ferira. Em seu íntimo, fúria, humilhação e incerteza colidiam numa ciranda louca. Aquela era uma chance de vingar-se, a única. Ele não a procurara até aquele dia, e depois da cerimônia iria embora, pois não compareceria ao banquete sem ser convidado. Ela nunca mais o veria, nunca mais teria outra oportunidade de mostrar-lhe todo o seu desprezo, nem que fosse apenas com um olhar de gelada repugnância. Mas ele estava pedindo silenciosamente o seu perdão, oferecendo-se, implorando para que ela o aceitasse. Se a resposta fosse não, iria embora, sairia da vida dela para sempre. Whitney fechou os olhos na agonia da indecisão. Pediu ajuda numa prece silenciosa. Ele havia abusado do seu corpo e devastado sua alma. Ele sabia disso. O orgulho dela exigia que o ignorasse, demonstrando não sentir nada mais do que desprezo. Mas seu coração gritava para não deixá-lo sair da igreja. Não chore, minha querida. Ele sussurrava em sua lembrança. Por favor, não chore mais. Whitney não conseguia respirar ou mover-se. Me ajudem. Ela rezava pelo auxílio de quem quer que fosse. Por favor, socorro. Então percebeu que era a Clayton que dirigia sua oração. A Clayton a quem ela amava. No momento em que Whitney começou a mover a cabeça, Clayton soube que ela ia encará-lo, que a resposta que lhe pedira estaria nos olhos verdes. Ela o fitou finalmente, e o amor que havia em seus olhos teve o poder de fazê-lo desejar ajoelhar-se e agradecer, e ele sentiu o desejo quase irrefreável de ir até ela, tomá-la nos braços e pedir-lhe que repetisse o que o seu olhar já dissera, que dissesse bem alto que o amava. A cerimônia terminou. O cortejo desfilou pelo corredor e os convidados seguiam atrás. Todos se juntaram na escadaria externa, falando e rindo num clima de perfeita alegria. Clayton foi o último a sair. Lá fora parou, observando Whitney, que sorria, falando com as outras damas, os cabelos brilhando à luz do sol que sumia no horizonte. Hesitou, sabendo que se fosse ter com ela naquele momento, não poderiam trocar mais do que algumas palavras, mas sentia-se incapaz de esperar até a hora do banquete. Evitando passar perto de algum de seus antigos vizinhos, que certamente o deteriam, atravessou a multidão na direção de Whitney até parar atrás dela. Sentindo a presença dele, uma força quase tangível, algo poderoso e magnético, Whitney ficou imóvel à espera. Senhorita Stone? Ele falou baixinho. Você está adorável. Ela estremeceu, mas não se virou. E por um terrível momento, Clayton pensou que o que vira nos olhos dela na igreja fora fruto de sua imaginação. Então, de modo quase imperceptível, Whitney deu um passo atrás e lentamente encostou-se nele. A emoção de senti-la contra seu corpo deixou-o sem respiração por um momento. Então, lentamente deslizou os braços ao redor da cintura dela, puxando-a para mais perto de si, e Whitney não opôs resistência. Ao contrário, entregou-se a seu abraço. Clayton pensou em levá-la para dentro da igreja e pedir ao padre que os casasse imediatamente, mas não sabia se seria necessária uma licença especial. E Whitney aceitaria tanta precipitação? Não. Ela merecia desfilar por uma igreja cheia de convidados, ser uma noiva esplêndida, ter seu dia de glória. Ele não podia privá-la dessa alegria. Já a prejudicara demais. Emily virou-se para Whitney sem parecer notar que Clayton estava assustadoramente próximo, atrás da amiga e com o braço enlaçando sua cintura. Estão indicando que devemos ir agora, disse ela. As damas começaram a descer a escada na direção das carruagens, e Clayton, sentindo a relutância de Whitney em deixá-lo, precisou controlar o impulso de mantê-la junto de si, estreitando o braço. Ela se afastou, por fim,
descendo os degraus do lado de Lady Archibald. Entrou na carruagem e Emily, antes de segui-la, olhou para o duque e, notando que ele a fitava, sorriu de leve, meio indecisa. Ele inclinou-se profundamente numa reverência formal, então exibiu um sorriso amplo, parecendo extremamente feliz e agradecido. Ele estava na igreja! Exclamou Whitney, virando-se no assento para olhar Clayton, que continuava parado na escadaria da igreja, observando a carruagem dos Archibald entrar na corrente de tráfego. Você o viu, Emily? A amiga riu. Como poderia deixar de ver se ele estava atrás de você, segurando-a pela cintura? Por favor, não o odeie pelo que ele me fez, Whitney pediu. Eu não suportaria se minha melhor amiga odiasse o homem a quem eu amo. Eu amo Clayton, Emily. Eu sei que ama. Clayton acompanhou a carruagem dela até que tivesse desaparecido de vista, e seu coração batia com força. Ele sabia por que Whitney não havia dirigido o olhar para ele, pela mesma razão por que ele não contara a ela que a amava. Nenhum dos dois desejava começar de novo ali, cercado por um grupo de estranhos. Alguns convidados que olhavam em sua direção não eram de fato estranhos, conforme Clayton percebeu. Havia muitas pessoas que ele conhecia de Londres. Ao mesmo tempo, ele percebeu que os murmúrios do grupo estavam ficando cada vez mais altos e exaltados. Ele desceu os degraus, passando por mulheres que começavam a reverenciá-lo e homens que murmuravam respeitosamente. Vossa Excelência? Clayton parou próximo à pista de corrida, olhando fixamente para a carruagem parada próxima ao meio-fio. A carruagem! Em sua preocupação exaltada de ver Whitney novamente, ele havia esquecido de dizer a McRae que utilizasse o exemplar preto comprado para usar como o simples vizinho de Whitney. Clayton virou-se para olhar diretamente para o portão aberto de seus antigos vizinhos que o conheciam como o Sr. Westland. Ele os olhou pesarosamente e com um sorriso débil de desculpas por seu engodo. Então, subiu para a magnífica carruagem azul escura, com o brasão ducal em prata reluzente na porta. Whitney planejara passar com a tia na casa dos Archibald o tempo que transcorreria entre a cerimônia de casamento e o banquete. Tinha de contar a Anne que rompera com Clayton e temera demais esse momento. Mas agora tudo mudara. Você está brilhando! A tia exclamou, entrando no salão e abraçando Whitney com força. Depois tirou as luvas e sentou-se num sofazinho. Querida, eu estava me perguntando lá dentro da igreja quando você e Clayton parariam de olhar um para o outro. Não consigo esconder nada da senhora, não é? Whitney brincou, sentando-se ao lado dela. Meu bem, você não escondeu de ninguém. Quase todos os convidados viram vocês dois abraçados na escadaria da igreja. Como havia muita gente de Londres, Clayton foi reconhecido, e logo todos, inclusive os seus vizinhos, ficaram sabendo que Clayton Westland era, na verdade, o Duque de Claymore. Whitney ouviu tudo aquilo com crescente orgulho. Queria que todos soubessem quem era Clayton. Também queria que o mundo inteiro soubesse que estavam noivos. As duas mulheres conversaram alegremente durante 1h30 antes que Whitney se lembrasse de perguntar pelo tio. Ah, Edward está na Espanha, a tia respondeu com um sorriso tolerante. As cartas dele, assim como as suas, não foram muito esclarecedoras, mas parece que está havendo uma confusão por lá, e pediram-lhe para ficar mais um pouco e tentar acalmar as coisas. Parece que nenhuma de minhas cartas chegou às mãos dele. Estou com tanta saudade do tio Edward, afirmou Whitney com um suspiro. Querida, você ficaria muito aborrecida se eu não participasse da festa do casamento? Perguntou Anne. Só vim a Londres porque você não mencionou Clayton em suas cartas e eu queria ver por mim mesma o que estava acontecendo, mas gostaria de voltar hoje mesmo para Lincolnshire. Por quê, tia? Minha prima. Ela não está muito bem de saúde e tornou-se muito dependente de mim.
Mas logo estará boa, e quando você e o Duque anunciarem o noivado, voltarei para ajudá-la com os preparativos do seu casamento. O tempo que as duas tinham para ficar juntas esgotou-se depressa, e logo chegou o momento da despedida. O seu pai trouxe 2 baús com roupas suas. A tia informou. Estão lá em cima, e Clarissa já deve ter arrumado tudo nos armários. Ah, o seu pai disse que há algumas cartas também que chegaram em sua ausência. Assim que Anne se foi, Whitney correu para cima e sentou-se na penteadeira para que Clarissa lhe ajeitasse os cabelos. Pensava em Clayton e no encontro próximo, pois era óbvio que ele iria vê-la no dia seguinte, quando um envelope grosso encostado no espelho chamou sua atenção. Pegou-o e, enquanto a criada tirava as rosas para arrumá-las novamente, abriu-o, retirando alguns papéis. Eram páginas de um documento, e folheando-as rapidamente, chegou à última, onde havia uma assinatura. Clayton Robert Westmoreland, 9º Duque de Claymore. Dispensando Clarissa, começou a ler. Logo soube que Clayton anulara oficialmente o noivado, dispensando o pai dela da obrigação de lhe devolver o dinheiro que recebera por ocasião da assinatura do contrato. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em abrir um envelope menor que acompanhara o documento. Dentro havia um bilhete de Clayton, no qual ele desejava que ela e Paul fossem felizes no casamento, e um vale bancário no valor de 10.000 libras. Nauseada, Whitney deixou os 2 papéis caírem no chão. Clayton a usara para satisfazer sua luxúria e para vingar-se, e depois decidira pagá-la, tratando-a como uma prostituta qualquer, e tivera coragem de sugerir que se casasse com Paul, oferecendo-lhe seu corpo violado. Ai, Deus! Ai, meu Deus! Ela murmurou desesperada. Nesse instante, Emily bateu na porta, avisando que estava na hora de irem para a festa. Já vou descer, Whitney respondeu, controlando o tremor na voz. Então, correu até a porta e a abriu. Emily, você sabe se Elizabeth convidou o Duque para o casamento? Apesar de ter ficado decidido que não convidaria? Convidou sim, respondeu a amiga com um sorriso. Não foi bom? Whitney conseguiu mover a cabeça num gesto afirmativo, embora tudo à sua volta parecesse girar. Emily afastou-se e ela voltou para a cadeira, achando que iria desmaiar. Respirou fundo, tentando combater aquele mal-estar. Clayton não fora à igreja para vê-la. Fora convidado para o casamento. Humilhada, ela refletiu que o bilhete fora escrito semanas antes. Ele devia achar que ela o recebera, que já devia saber que não havia mais nada entre eles e que mesmo assim aceitara seu dinheiro. Como devia ter ficado satisfeito quando ela o olhara com tanta adoração na igreja. E depois, lá fora, ela se deixara abraçar, encostando-se, dominada pela mais completa felicidade. Que tola! Com certeza, Clayton achara que ela estava se oferecendo e devia estar planejando levá-la para casa após o banquete para que passassem mais uma noite juntos. O banquete! Whitney escondeu o rosto nas mãos, gemendo alto. Clayton estaria lá e ela teria de encará-lo. Quando encontrou-se com Emily e Michael, as emoções já estavam sob controle, mas sua tranquilidade era semelhante à calma mortal que precedia a devastadora passagem de um furacão. A primeira coisa que fez ao chegar à enorme casa dos pais de Elizabeth foi sorrir sedutoramente para 2 dos mais bonitos amigos londrinos de Peter. Certa vez, Clayton acusara-a de gostar de reunir admiradores à sua volta, e era justamente o que ela pretendia fazer naquela noite, só para começar. 15 minutos depois, sempre usando a mesma técnica do sorriso, era o centro das atenções de 6 cavalheiros jovens, bonitos e alegres. Sua compostura sofreu um ligeiro abalo quando Paul aproximou-se e beijou-lhe a mão. Ele a decepcionara de tal maneira que Whitney preferia nunca mais vê-lo.
mas havia tanto arrependimento e humildade nos olhos azuis que ela decidiu incluí-lo em sua comitiva. Apertando-lhe os dedos, puxou-o para o círculo de homens que a rodeavam. Agora estava cercada, como uma fortaleza, protegida contra Clayton. Era só aquilo que precisava. Quando ele chegou, parou por um momento no vão da porta em arco, muito elegante em seu traje preto, complementado por um colete de cetim da mesma cor. Whitney viu-o correr os olhos pelos grupos de pessoas e finalmente fixá-los nela. Estamos negligenciando a noiva, disse com um sorriso lindo, e sem olhar para trás, levou os seus admiradores na direção de Elizabeth. Clayton tinha certeza de que Whitney o vira e ficou surpreso ao vê-la afastar-se cercada de admiradores. Observou-a falar com eles, rir, e sua surpresa transformou-se em irritação, pois ela flertava com aqueles idiotas. Um criado se aproximou trazendo uma bandeja. Clayton serviu-se com uma taça de champanhe, seu olhar ávido seguindo Whitney. Ela sabia que ele estava ali e, obviamente, aguardava o momento mais apropriado para aproximar-se dela. Ele ansiava em tocar-lhe e ouvir a suave música de sua voz, e quase tinha ido à loucura nas últimas 2 horas, somente aguardando a oportunidade de estar próximo a ela novamente. O jantar foi anunciado. Os convidados começaram a dirigir-se para o salão, mas Clayton ficou para trás, esperando que Whitney fosse falar com ele. Claymore! É bom vê-lo de novo. Uma jovial voz masculina saudou-o. Clayton olhou para o lado e rapidamente viu Lord Anthony, um homem baixo e idoso que fora grande amigo do seu pai. Como vai a sua adorável mãe? Perguntou Lord Anthony, tomando um gole de champanhe. Vai bem, respondeu Clayton, distraído, observando Whitney caminhar na direção do salão de jantar, em vez de aproximar-se dele. E a sua? Acredito que do mesmo jeito de sempre, respondeu o homem. Está morta há 30 anos. Que bom, Clayton murmurou, pousando o copo numa mesa e indo para o salão ocupar seu lugar a uma das mesas. Notou que Whitney sentara-se à mesa dos noivos e de suas famílias perto da dele. Comeu pouco, quase sem sentir o gosto dos alimentos, inquieto e preocupado. Embora Whitney pudesse vê-lo de onde estava, não o olhou nem uma única vez, parecendo muito entretida com a conversa dos 2 jovens cavalheiros que a ladeavam. Frustrado e enciumado, Clayton ainda teve de suportar o assédio das 2 senhoras entre as quais se sentara e que tentavam interessá-lo em suas filhas solteiras, descrevendo-as como perfeições da natureza. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os convidados passaram ao salão de baile. Peter levou Elizabeth para o centro e os 2 dançaram, movendo-se harmoniosamente, olhando-se nos olhos. Aos poucos, as damas de honra e seus pares juntaram-se aos noivos, assim como os pais e padrinhos. A segunda dança começou e Clayton esperou por Whitney, mas viu-a rodopiar nos braços de um jovem que parecia enfeitiçado por ela. O baile prosseguiu e foi só quando a orquestra tocava a 4ª música e Whitney dançava com Paul que Clayton, surpreso com a própria estupidez, refletiu que ela devia estar esperando que ele fosse procurá-la. No instante em que a música parou, aproximou-se do par que deixava o centro do salão. Prazer em revê-lo, Sevarin. Mentiu educadamente, pegando a mão de Whitney e pondo-a em seu braço. Tomou-a nos braços, ficando um pouco chocado ao ver o sorriso cortês, mas frio e impessoal que ela lhe dirigiu. Está se divertindo? Indagou gentilmente. Ela moveu a cabeça em gesto afirmativo, porque não podia confiar na própria voz. Gostaria de perguntar-lhe por que romper o noivado após tirar-lhe a virgindade. Por que lhe mandara dinheiro? Por que sugerira que ela se casasse com Paul? O orgulho, porém, nunca a deixaria interrogá-lo. Por orgulho, ela continuaria a sorrir até que Clayton fosse embora, e depois morreria de tristeza. Pela primeira vez desde que a conhecera,
Clayton não sabia o que dizer a Whitney. Na verdade, queria pedir-lhe que se casasse com ele no dia seguinte, mas para compensá-la pelo mal que lhe causara, decidira que o casamento deles seria espetacular, com todas as pompas que ela, como noiva de um duque, teria direito. Só havia uma coisa que lhe podia dizer, algo que nunca dissera a mulher alguma. Eu te amo, Whitney, murmurou, sem poder olhá-la nos olhos, porque Whitney mantinha a cabeça baixa. Sentiu-a enrijecer em seus braços sob o impacto da declaração, mas quando ela ergueu o rosto e sorriu, ficou tão perplexo que quase tropeçou, perdendo o ritmo da valsa. Não estou nem um pouco surpresa em ouvir isso, Whitney declarou. Parece que me tornei a mania da temporada, principalmente entre homens altos, talvez porque eu também seja alta, ou porque tenha... Por favor, Whitney. Ah, desculpe, ela pediu com um sorriso de falsa contrição. Estou falando demais, não é? Tornou a sorrir e Clayton sentiu-se dominado por emoções tumultuadas, pois não entendia como ela podia fazer tão pouco caso de sua declaração de amor. Elizabeth está linda vestida de noiva, ele comentou, tentando iniciar o assunto que o interessava, o casamento. Whitney sorriu novamente. Todas as noivas são lindas, disse. Isso foi decretado muitos séculos atrás por um duque, sem dúvida, que decidiu também que todas as noivas devem corar de timidez. Você vai corar? Clayton perguntou ternamente. Claro que não, ela assegurou, conseguindo sorrir após o tremor dos lábios. Não tenho mais motivo para isso, mas não me importo. Sempre nutri um desprezo secreto por moças que coram à menor provocação. O que aconteceu, Whitney? Indagou Clayton, confuso e frustrado. Você não estava assim quando te abracei na porta da igreja. Seus olhos verdes cresceram numa expressão espantada. Era você? Ignorando a curiosidade extrema que eles estavam despertando nos outros convidados, Clayton apertou-a bruscamente contra o peito. Quem por acaso pensou que fosse? Na verdade, eu não poderia ter certeza de quem poderia ser, ela respondeu, tendo a impressão de que seu coração ia partir-se. Talvez Lord Gilmore ou John Clifford, amigos do noivo. Eles também dizem que sou adorável. Ou Paul, que diz o mesmo. Ou Nick. Girando ao ritmo da música, Clayton tirou-a do centro do salão, levando-a para um canto. Pensei que fosse uma mulher diferente, mas não passa de uma namoradeira vulgar, disse ele por entre dentes, observando-a com raiva e desprezo. Whitney encarou-o sarcástica. Não devo ser tão vulgar assim, porque tirei-lhe 110.000 libras e ainda assim tudo o que tenho de fazer para ter você a meus pés é sorrir, como aconteceu hoje, declarou. Nenhum de nós dois é vulgar, meu senhor. Sou uma namoradeira habilidosa e você é um grande tolo. Por um instante, pensou que Clayton fosse dar-lhe um tapa. Então ele se virou e se afastou. Observando-o deixar o salão, ela soube que ele saía de sua vida para sempre. Retendo as lágrimas que lhe subiam aos olhos, procurou Emily. Por favor, diga a Elizabeth que fui embora porque estava me sentindo mal, pediu a amiga. Mandarei o cocheiro voltar com a carruagem assim que ele me deixar em casa. Eu vou com você. Emily prontificou-se. Não, Emily, prefiro ficar sozinha. Prefiro ficar sozinha. Bem mais tarde, quando Emily e Michael passaram pela porta do quarto de Whitney, dirigindo-se ao deles, ouviram-na chorar. Ela precisa disso para livrar-se da dor. Ele comentou. Vai se sentir bem melhor depois. No entanto, na manhã seguinte, Whitney não desceu para a primeira refeição e Emily foi vê-la, encontrando-a sentada na cama, com os joelhos flexionados contra o peito, numa atitude de autoproteção. Estava pálida e com olheiras, mas conseguiu dirigir um leve sorriso para a amiga. Está se sentindo melhor? Perguntou Emily. Agora sim, obrigada. O que foi que aconteceu? Por favor, não pergunte, exclamou Whitney, recostando-se na cabeceira.
Então prosseguiu com um sorriso. Decidi que vou apenas me divertir no tempo que eu passarei em Londres. Você se incomodaria se eu recebesse algumas visitas de vez em quando? Claro que não. Na verdade, Lord Gilbert e outros cavalheiros estiveram aqui hoje na esperança de vê-la. Emily sentou-se na cama, fitando Whitney carinhosamente. Michael e eu queremos que você se sinta em casa e fique conosco pelo tempo que quiser. Meu marido já percebeu que somos mais irmãs do que amigas. Com uma risadinha trêmula, Whitney abraçou-a. Irmãs vivem brigando, comentou. Prefiro que sejamos amigas. Capítulo 28. Foi um mês de frenética atividade para Whitney, que com coragem e determinação manteve-se ocupada demais para pensar. Nick era seu acompanhante favorito, mas ela também saía com outros jovens que conhecera na festa de Emily e no casamento de Elizabeth. Seu círculo de amizades cresceu de modo espantoso, e os convites para festas e bailes eram tantos que às vezes ela era obrigada a recusar alguns. Se Paris a aceitara, Londres recebera-a de braços abertos, pois seu espírito e charme eram ainda mais raros ali. Aonde quer que fosse, ela provocava comentários e olhares curiosos, tornando-se o centro das atenções. Era requisitada, admirada e cortejada. No entanto, não poderia ser mais infeliz. Não tinha paz. Ainda que estivesse sempre cercada de gente, sentia-se solitária. Vez por outra, ouvia o nome de Clayton, e era como se morresse mais um pouco por dentro. Mas quem visse seu sorriso brilhante nunca imaginaria o seu tormento. Somente uma única vez durante aquele primeiro mês, Whitney quase encontrou Clayton. Estava acompanhada de um jovem visconde que a conduziu para sua carruagem, anunciando com um aparente orgulho que naquela noite ele iria acompanhá-la ao baile do ano, e então voltou-se para o cocheiro e instruiu. Upper Brook Street, número 10. O endereço surpreendeu Whitney como um balde de água fria. Upper Brook Street, número 10, correspondia ao endereço de Clayton em Londres, o mesmo que lhe dera e ela havia muito tempo, caso desejasse encontrá-lo. Detesto festas grandes, ela disse desesperadamente. Elas me dão nos nervos. Mas Claymore oferece as melhores festas de Londres, ele objetou com semelhante veemência. E na semana passada você disse que adora bailes. Isso foi na semana passada. Nesta semana, muito barulho vai me deixar praticamente doente. Sem dúvida alguma, o Visconde considerou sua recém-adquirida alergia a barulho deveras peculiar, mas a senhorita Stone era bonita e divertida, além de muito popular. Então levou-a à ópera. Whitney se considerava afortunada por frequentar tantos lugares e não encontrar Clayton, mas certa noite sua sorte acabou. Estava no teatro com Nick, num camarote com excelente visão do palco e da plateia. Deixando o olhar vaguear, levou um choque ao ver Clayton e Vanessa Stanfield, que entravam num camarote já ocupado pelos Rutherford. Incapaz de deixar de olhá-lo, viu-os cumprimentar o outro casal e depois sentar. Então Vanessa disse alguma coisa e Clayton inclinou-se para ela naturalmente para ouvir melhor e começou a rir. Whitney estremeceu, experimentando uma dolorosa pontada de ciúme, e notou que as pessoas nos outros camarotes olhavam na direção daquele em que Clayton encontrava-se e cochichavam entre si. Era óbvio que falavam dele, pois o Duque de Claymore sempre causava agitação onde quer que aparecesse. Cherie, você está doente? Perguntou Nick, olhando-a preocupado. Ficou tão pálida? Sentindo-se enjoada, Whitney levantou-se. Nesse instante, Clayton ergueu os olhos e a viu. Seu rosto endureceu numa expressão de desprezo e ele logo desviou o olhar. Whitney decidiu que permaneceria no camarote até que a peça terminasse. Não deixaria de maneira alguma que Clayton percebesse que ela fora afetada por sua presença.
mas acabou saindo do teatro logo após o primeiro ato, porque as lágrimas escorriam por suas faces. O ciúme a estava matando, e ela não podia suportar a agonia de ver Clayton com outra mulher. 3 dias depois foi com Nick a 2 festas numa só noite. Chegaram à segunda bem tarde, quando vários convidados já estavam de saída. Ela entregou o casaco de peles ao mordomo, tomou o braço do amigo e dirigiu-se com ele ao salão. De repente viu Clayton e Vanessa num grupo de pessoas que se preparava para sair, e ele ajudava a moça a vestir o agasalho. Os dedos de Whitney crisparam-se no braço de Nick quando ela ouviu Vanessa perguntar: "Aonde vai me levar agora, meu senhor?" "Para o mau caminho." Clayton respondeu ousadamente com uma risadinha. Foi então que viu Whitney bem à sua frente, mas daquela vez nem se deu ao trabalho de demonstrar desprezo. Simplesmente olhou-a como se ela fosse transparente, voltando a atenção para sua acompanhante. 2 semanas passaram-se, e dezembro já ia pela metade quando Nick, numa tarde especialmente fria, pediu Whitney em casamento. "Não, Nick, não posso," ela respondeu num murmúrio, tentando sorrir a despeito das lágrimas que lhe encheram os olhos. "Eu ficaria muito feliz em aceitar se amasse você, mas estaria cometendo um erro se aceitasse sentindo-me como me sinto." "Sei exatamente como se sente, meu bem," ele afirmou, tomando-a nos braços, "mas aposto que se você se casasse comigo, eu a faria esquecer aquele homem." Whitney acariciou-lhe o rosto. Nick era seu amigo, alguém em quem ela podia confiar. Se recusasse sua proposta, ela o perderia, mas não podia segurá-lo, dando-lhe falsas esperanças. "Meu querido, amarei você para sempre, mas como amigo. Nem posso dizer como me sinto honrada com o seu pedido de casamento, nem agradecer tudo o que fez por mim durante todos esses anos. Obrigada, Nick, muito obrigada." Saiu dos braços dele, virou-se e correu para fora da sala. Subiu as escadas correndo, prendendo as lágrimas até ouvi-lo sair e fechar a porta. Então, cobrindo o rosto com as mãos, começou a chorar, dirigindo-se para o quarto que se tornara o seu inferno. Emily, pela porta aberta de seus aposentos, viu-a passar e notou seu desespero. "Meu Deus!" exclamou, falando com Michael. "O que será que aconteceu desta vez? Se Clayton Westmoreland fez mais alguma coisa para magoá-la, juro que o matarei com minhas próprias mãos." Pretendendo ir ao quarto de Whitney, ia sair, mas o marido segurou-a pelo braço e puxou-a para dentro, fechando a porta. "Emily, Clayton casou-se com Vanessa na residência dela há 4 dias. Pouca gente sabe, mas a notícia não vai demorar a se espalhar." "Meu Deus, eu não acredito!" declarou Emily. "Escuto conversas desse tipo a respeito do Duque desde que comecei a vir a Londres anos atrás, e sempre era um boato e sem fundamento." "Tem razão, mas desta vez parece que é diferente. Bem, seja verdade ou mentira, não importa. Afinal, Whitney esqueceu-o completamente." "Ai, Michael, como pode ser tão cego?" Sem esperar pela resposta do marido, que a fitava confuso, Emily saiu do quarto e correu para de Whitney. Bateu uma vez na porta e entrou. "Por que está chorando, querida?" perguntou, aproximando-se de Whitney, que, enrodilhada na cama, soluçava baixinho. "Parece que é só o que faço ultimamente, chorar. Se fala de umas semanas para cá, isso é mesmo verdade. Mas quero saber por que está chorando agora." "Nick me pediu em casamento," contou Whitney, cansada demais para ser evasiva. "E isso a deixou tão contente que você rompeu em lágrimas?" Apesar de tudo, Whitney sorriu. "Acho que tenho dificuldade em lidar com propostas de casamento," respondeu. "Mas a de Clayton continua de pé, não é?" "Não, ele não quer mais se casar comigo." "Espera que eu acredite nessa asneira? Vejo muito bem o modo como ele olha para você." Arrastando-se para fora da cama,
Whitney foi até a pequena escrivaninha e pegou o pacote que Clayton lhe mandara. Sem uma palavra, entregou-o à amiga e sentou-se na borda da cama. Emily começou a ler sentando-se ao seu lado. Não teve nenhuma reação enquanto lia o documento legal que anulava o noivado, mas franziu a testa ao ver o vale bancário e bufou irritada ao ler o bilhete. Mandar-lhe essa mensagem foi a pior bobagem que ele podia fazer, comentou. Ou Clayton estava bêbado, ou havia alguma coisa errada com o seu cérebro. Mas o que tudo isso tem a ver com o modo como você se comportou na festa de casamento de Elizabeth? Vi o jeito como evitou Clayton. Eu devia já tê-lo evitado na igreja, Whitney declarou enfática. Só não o fiz porque achei que ainda estávamos noivos. Eu não sabia desses papéis. Só os vi depois que voltamos da igreja. Meu pai os mandou para mim. Não ficou com raiva porque o Duque retirou a proposta, não é? Penso que ele agiu corretamente, reconhecendo que cometera um erro grande demais e acreditando que você jamais o perdoaria. Tenho certeza de que ele só quis livrá-la de uma obrigação que acreditava ser repugnante para você, Whitney. Whitney olhou-a boquiaberta. Como pude ser tão ingênua, Emily? Ele me arrastou para a cama, tirou minha honra, depois me pagou com um vale bancário, rompeu nosso noivado e mandou um bilhete sugerindo que eu me casasse com Paul. Acredito que se estivesse tão envolvida emocionalmente quanto você, eu veria as coisas da mesma forma. Mas, por favor, Whitney, pense. Foi tolice dele dar-lhe 10.000 libras, mas também generosidade. Generosidade? Whitney tentou objetar. Whitney, eu vi o olhar apaixonado de Clayton na igreja. E ele já havia lhe mandado o documento e todo o restante. Emily interrompeu-a com firmeza. Aquele homem ama você. Qualquer um pode ver isso. Pensei que ele houvesse ido à igreja só para me ver, mas foi porque Elizabeth o convidou. Se eu soubesse disso, não teria feito o papel de idiota. Elizabeth não o convidou. Emily contou, baixando os olhos numa atitude de culpa. Fui eu quem mandou o convite. E embaixo escrevi uma mensagem dizendo que você estaria no casamento. Clayton foi à igreja e à festa porque queria ver você. Mal conhece Elizabeth e Peter e duvido que aceite convite de pessoas com quem não tem amizade. Whitney parecia que ia desmaiar. Você disse a Clayton que eu... Ai, Emily, como foi capaz de fazer isso comigo? Com certeza ele pensou que fui eu quem a mandei convidá-lo. Não, não pensou nada disso, Emily disse exasperada. Ele foi ao casamento porque queria te ver, Whitney. Ouça! Isso foi depois de ele haver assinado a anulação do noivado e enviado o documento com o vale do bilhete. Não suporto pensar naquele bilhete no maldito vale, murmurou Whitney. Ele sabia que você desejava casar-se com Paul? Sim, ele sabia. Também sabia que a situação financeira de Paul era precária? Whitney respondeu movendo a cabeça afirmativamente. Pelo amor de Deus! Exclamou a amiga. Não entende que Clayton estava querendo fazer? Ele achava que você o odiava e que queria se casar com Paul. Assim, mandou-lhe essa fortuna para tornar sua vida mais fácil. Ele quis ter certeza de que você viveria bem, mesmo casada com outro homem. Ele deve amar você muito mais do que imaginei para tomar uma atitude dessas. Whitney fez um trejeito de descaso e desviou o olhar, permanecendo calada. Sabe de uma coisa? Emily persistiu. Acho que você é uma tola. Ama Clayton e ele te ama. O que aconteceu na festa de casamento de Elizabeth? Whitney hesitou, lançando um rápido olhar para a amiga. Então, olhou para as mãos cruzadas no colo. Eu zombei de Clayton quando ele disse que me amava. Respondeu num fio de voz. Zombou dele? Repetiu Emily, atônita. Por que, em nome de Deus, se na escada da igreja deixou que ele te abraçasse? Por favor! Exclamou Whitney agitada, pondo-se de pé bruscamente. Eu já disse o porquê. Eu tinha acabado de receber o documento de anulação do noivado.
O bilhete e o maldito vale bancário. Porque eu achei que ele não tivesse ido ao casamento para me ver e me odiei por ter praticamente me lançado a seus pés. E agora, suponho, está esperando que ele a procure rastejando, comentou a amiga em tom exasperado. Não, isso nunca aconteceria porque quando me vê, Clayton age como se eu nem existisse. E o que mais ele poderia fazer, Whitney? Ele a amava tanto que escolheu você para ser sua esposa e salvou seu pai da ruína, dando-lhe uma fortuna. A amava tanto que foi por ciúme que a raptou e a levou para a cama. Tanto que a deixou livre na esperança de fazê-la feliz. Mas apesar disso, ele nunca mais se aproximará de você. Um redemoinho de incredulidade, tristeza e desespero passou pela mente de Whitney. Mas a frágil esperança que Emily despertava em seu coração brilhou como um raio de sol na escuridão. Eu teria de procurá-lo para tê-lo de volta? Perguntou baixinho. Emily sorriu aliviada. Sinto muito, querida, mas acho que esse é o único jeito. Você feriu o orgulho de Clayton sempre que teve a oportunidade. Agora chegou o momento de sacrificar o seu. Eu vou pensar no assunto. Pense, pense bem. Emily aprovou. Então jogou o trunfo na mesa. Pense também em como vai se sentir se ele se casar com Vanessa Stanfield. Está correndo o boato de que eles já se casaram, o que não significa que seja verdade. No entanto, pode ser que aconteça. Whitney levantou-se de um salto. O que devo fazer? Indagou ansiosa. Nem sei por onde começar. Emily ergueu-se e caminhou para a porta ocultando um sorriso. Terá de ir falar com Clayton e explicar por que se comportou daquela maneira abominável na festa de casamento de Elizabeth. Ai, não. Prefiro mandar um bilhete pedindo a ele que venha aqui. Será inútil, Whitney. Ele não virá, disse Emily, parando com a mão na maçaneta da porta e olhando para trás. E assim você se sentirá ainda mais constrangida, tendo de ir procurá-lo pessoalmente. Isso se, nesse meio tempo, ele não se casar com Vanessa. Abriu a porta e saiu. Whitney correu à escrivaninha e sentou-se, mas não se preparou para escrever. Tinha de haver alguma maneira de obrigar Clayton a procurá-la. Seria muito humilhante ir atrás dele. Após longos instantes de reflexão, ela teve uma ideia que lhe pareceu ótima, embora a fizesse corar. Havia uma maneira. Era uma armadilha, mas ela não estava em posição de deixar-se deter por escrúpulos. Clayton a possuíra e, se acreditasse que a engravidara, não se recusaria a ir vê-la. Mais do que isso, teria de casar-se com ela imediatamente. Então, se a amasse do modo como Emily dissera, certamente a perdoaria quando descobrisse a mentira. Omitindo qualquer espécie de saudação, escreveu: para meu grande desespero, descobri que estou grávida. Assim sendo, peço-lhe que venha falar comigo na casa dos Archibald, o mais depressa possível. Assinado, Whitney. Releu o bilhete, sentindo as faces em fogo. Era uma mentira, mas poderia ser verdade, pensou. Chamou Emily e mostrou-lhe o que escrevera. Acho que não poderia enviar isso, mesmo que fosse verdade, observou desanimada quando a amiga devolveu-lhe o papel. Estremecendo, escondeu a mensagem odiosa numa caixa de papel de correspondência para evitar que alguma criada a encontrasse. Whitney, escreva a Clayton dizendo que precisa lhe falar e que prefere que o encontro aconteça na casa dele, onde terão mais privacidade. Diga que irá amanhã. Não complique o que é tão simples. Não é nada simples, protestou Whitney. Mesmo que Clayton concorde em me receber, pode ser que ele ouça o que eu tenho a dizer e depois me mande embora. Não imagina como ele é terrível quando está zangado. Então deixe as coisas como estão. Clayton se casará com Vanessa e se Michael e eu formos convidados para o casamento, eu lhe contarei tudo depois. Motivada por essas palavras, Whitney aceitou a sugestão de Emily e escreveu um bilhete, enviou-o por um criado à casa dele, à rua Upper Brook,
que o entregaria ao secretário Dr. Hudgens, pedindo-lhe que o encaminhasse para onde seu patrão se encontrasse no momento. O criado retornou 1 hora mais tarde, explicando que o duque fora visitar a família Stanfield, mas que estaria no castelo Claymore à noitinha. O Sr. Hudgens, então, lhe entregaria a mensagem, pois iria encontrar-se com ele lá. No bilhete, Whitney escrevera que iria vê-lo às 5 horas do dia seguinte, a menos que ele enviasse uma mensagem marcando outro horário. Não havia mais o que fazer, a não ser esperar. Continua. E aí, gente? Querem saber o que acontece depois? Então já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário aí e continua comigo. Um abraço e até a próxima!